JVC no ar, agora para a gente conversar um pouco sobre o Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE, para aqueles que estão se preparando para a prova aí de agente, pesquisa e mapeamento, ou a prova, o processo seletivo do censo. Vale lembrar que no último edital, para agente, pesquisa e mapeamento, não foi cobrado o Código de Ética. Porém, possa ser uma novidade nesse próximo edital. Vejamos. Vamos passando aqui. Primeiramente, vamos ver aqui a estrutura do Código de Ética. Olha aqui a estrutura, dividida em 2 capítulos. O primeiro está dividido em 3 seções. A seção As Regras Deontológicas. Seção 2, dos principais deveres do servidor público do IBGE. Seção 3, das vedações ao servidor público do IBGE. E no capítulo 2 fala sobre a comissão de ética do IBGE. Beleza? Então vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Antes da gente entrar propriamente no Código de Ética, eu vou levantar uma pergunta, né? Como devemos estudar esse tipo de texto, né? Esse é uma espécie de texto muito parecido com o texto de lei. Um código de ética tem muita similaridade com o texto de lei. E esses textos geralmente são enfadonhos. Então vai exigir de você a leitura mais de uma vez, né? Você vai fazer várias leituras e a cada leitura que você fizer, você vai adentrando em um aspecto do texto, você vai conseguindo perceber coisas que no primeiro momento, que na primeira leitura você não conseguiu. E assim sucessivamente. Você vai lendo, fazendo anotações, grifando, marcando trechos importantes. Beleza? Então vamos lá. Regras deontológicas. Inciso 1. Vamos ajeitar aqui para ficar boa a leitura para vocês. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a eficiência e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público do IBGE, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. O que é que eu chamaria atenção para você? O que é que eu iria marcar aqui para vocês prestar atenção? Esse trecho aqui, ó. Seja no exercício do cargo ou função ou fora dele. Ou seja, esses princípios, esses primados maiores que norteiam o servidor público, ele não é apenas para o exercício do cargo, dentro da função ou dentro do cargo, mas também fora. Beleza? Então já chama atenção para isso. Faça aí sua anotação. Porque a banca pode dizer que é apenas para o exercício do cargo ou função, quando na verdade é para tanto no cargo ou melhor, dentro do cargo ou fora dele. Vamos prosseguir. Seus atos, prosseguindo aqui, ó. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionadas para a preservação da honra e da tradição do serviço público como um todo, e em especial das pesquisas estatísticas e geocientíficas oficiais, cujas fontes de dados escolhidas devem contemplar a qualidade, a oportunidade, os custos e os ônus para os cidadãos. E o ônus, né? E os ônus não, e o ônus.
Então, nesse inciso primeiro, eu chamaria atenção para o que eu já marquei com vocês, beleza? Então, faça essa sua anotação aí. Isso vai já lhe ajudando a ir percebendo o que é fundamental, o que é aquilo que a banca vai querer mudar para confundir na hora da prova. Inciso 2. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Ou seja, o elemento ético na conduta do servidor é indesprezível. O servidor não pode desprezá-lo, não pode descartá-lo. O elemento ético está sempre presente. Assim, ele não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal. Eu tinha visto por esses dias uma questão justamente que dizia que o servidor deverá decidir apenas entre o legal e o ilegal, quando na verdade ele não vai ter que decidir somente entre o legal e o ilegal. Ele vai sim também decidir pelo que é honesto e desonesto, certo? Ele não vai decidir apenas o que está na lei e o que a lei permite ele fazer, o que a lei ordena, melhor dizendo, né? O que a lei ordena ele fazer e o que ela não ordena, ou entre o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Ele não decide apenas entre o que é legal e ilegal, entre o que é justo e injusto, conveniente e inconveniente, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Então, se a questão fala para você que o servidor decidirá unicamente entre o que é legal e o ilegal, está errado, né? Ele não despreza o elemento ético da sua conduta. E como ele não despreza o elemento ético, entra a honestidade e a desonestidade. Beleza? Então preste atenção nisso, né? Olha a expressão que ele utiliza aqui, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Beleza? Então, se a questão disser que ele despreza o elemento ético, está errado. Se a questão disser que ele vai decidir apenas entre o legal e o ilegal, está errado. E pense se a gente não ler o código de ética, quanto isso será atrativo, né, na hora da prova, para a gente marcar. A gente vai dizer, não, de fato, o servidor vai ter que decidir apenas o que a lei diz, né? Se a lei determina ele agir de tal forma, assim ele fará. Mas não é isso que o código de ética diz, instrui. Ela ensina o contrário, diz que não decide apenas entre o que é legal e ilegal. Ele decide levando em consideração também o aspecto ético, que é honesto e o que é desonesto. Beleza? Esse aqui foi os nossos apontamentos dos 2 primeiros incisos aqui do capítulo 1 das regras deontológicas. A gente vai continuar, vai prosseguir nessa playlist. Continue lendo com a gente, conversando com a gente, deixe seu comentário aí para a gente interagir nessa leitura. Um grande abraço, JVC, saudações.